Olá, meus amigos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez e hoje estamos para trazer a mensagem do nosso curso Discipulado para você. Estamos aí na nossa terceira fase, no segundo curso dessa terceira fase. Só quero recapitular aqui que nós temos três fases já, né? E a primeira fase é constituída de cinco cursos, que são os preliminares, são aquele curso que vão fazer com que as pessoas entendam a sua posição, a sua chamada e dar aquele tchan de conhecimento bíblico e te ajuda a chegar a um nível, né, de entender o que Deus quer contigo realmente. São 5 livros, são Conhecendo Deus, Fazer Sua Vontade, Mente de Cristo, e Missão com Deus, Batalha Espiritual e temos também o último, a Liderança de Jesus. Inclusive nós temos no nosso canal, né, um vídeo que nós gravamos justamente para poder explicar cada livro, cada curso desse aí. A segunda fase é constituída de dois cursos, que é Sentinela de Oração e Evangelismo de Oração, né? O primeiro curso, a primeira fase é o nosso alicerce. A segunda fase é a área funcional da igreja, né? Que é oração e evangelismo. A terceira fase, que ela é mais extensa, né? Ela é constituída de vários livros. Eu estou tendo vários livros que nós continuamos com o curso, estamos no segundo curso, né? E o primeiro dele nós já terminamos, está na playlist lá. De volta ao princípio, e hoje estamos com esse livro aqui. Já estamos na terceiro princípio da igreja multiplicadora, que são 5 princípios que nós aprendemos aqui na igreja multiplicadora, sendo que cada princípio nós fizemos em 2 blocos. Então o primeiro bloco hoje, vamos falar sobre o primeiro bloco do terceiro princípio, que é a unidade 5 desse curso, que é plantação de igreja. É fundamental, é muito bom que você aprenda isso, que a gente vai desenvolvendo mais. Quero lembrar você que estou ensinando algo que eu estou aprendendo agora, entendeu? Estou estudando também, fazendo juntamente com você esse curso. É por isso que fica mais magnífico, fica mais emocionante imaginar. Vamos lá? A plantação de igrejas é uma marca significativa na história e expansão dos batistas no Brasil. Desde que os primórdios americanos iniciaram as primeiras igrejas em solo americano, lá se vão mais de 140 anos. O foco na plantação tem solidificado o avanço da obra missionária e o crescimento das igrejas. Uma vez que este livro, ou curso, podemos chamar assim, trata de crescimento, fortalecimento, multiplicação de discípulos e igrejas, não poderíamos esquecer a implantação de novas igrejas com uma marca indispensável de uma igreja saudável e crescente. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que planta novas igrejas. Então esse é o ponto que eu gosto muito de comentar, de falar, porque se você se considera uma igreja multiplicadora, então você terá que apontar quantas novas igrejas você já levantou, né? Eu fico vendo aí um montão de gente dizendo que está tudo bem, mas a igreja não está crescendo. A igreja cresce no exato momento que você planta novas igrejas, né? Ou que você, de alguma forma, faz com que as outras igrejas também sejam levantadas, né? Eu, particularmente, isso aí eu posso ficar tranquilo que no meu currículo tem muitas igrejas sobre esses ombros aqui. Graças a Deus por isso. E nós estamos aí. Estamos trabalhando para que a gente venha formar mais ainda, né? Formar mais ainda. Estamos num ministério hoje que ele abraça essa ideia que estamos ensinando aqui. Isso que eu me chamo a atenção. Então é isso que eu queria, né? Estar com pessoas que abraçam a ideia de uma igreja multiplicadora, uma igreja que tem a mente de crescimento, que quer crescer, né? Então eu vejo aqui, eu fico preparando, sabe, irmãos, para poder pensar, fico pensando, né, como tem igrejas que não saem do papel,
quer ver uma coisa? 5 anos. Em 5 anos a igreja não, pelo menos implantar uma igreja, pelo menos implantar uma igreja, que acho que isso que é um prazo mais ou menos de maturidade de uma igreja. Em 5 anos não implantar uma igreja, tem alguma coisa errada, e muito errada com essa igreja. Ela não entendeu ainda. Ela está apenas frequentando ou fazendo reuniões com frequentadores, não tenha a mentalidade de crescimento. Isso é muito ruim. Então na verdade, isso não é válido, né? Não é válido para o reino de Deus. Vamos lá? Agora, o que é uma igreja? Antes de nós, de qualquer coisa, temos que refletir a natureza daquilo que estamos queremos multiplicar e plantar. Como você vai plantar uma coisa, você vai multiplicar uma coisa, se você não sabe a origem do que você está fazendo? A mesma coisa você plantar uma semente que você não conhece aquela semente, né? Então tem que entender. Vamos lá? O termo igreja, no grego eclésia, é composto pela preposição ek, para fora, e a raiz kaleio, chamar, que forma o significado literal dos chamados para fora. Com isso, temos primeiramente a ideia de um agrupamento de pessoas com um determinado propósito, e ainda que esse agrupamento se torna comunidade dinâmica, local e crescente. No decorrer do Novo Testamento, o termo toma um sentido mais específico de uma comunidade dos santos ou de um agrupamento de discípulos. A grande comissão nos ordena a fazer discípulos. Então, está aí, né? Se você, a igreja, na verdade, quando você vê e pega no sentido do que é essa igreja, é justamente isso, né? É você agrupar pessoas para um trabalho de discipulado. Deixa eu arrumar aqui, tá meio... Ok? Então vamos lá? Agora, como nós falamos aqui, a grande comissão, como nós já ensinamos nas aulas anteriores, elas têm a função e o objetivo e o propósito de formar, fazer discípulos. Se não fazem discípulos, irmãos, então estão fora dos propósitos. Então tem que colher. Então lá, vimos que a evangelização discipuladora apresenta 3 dimensões. Quais são elas? Lembra aí? Vamos lá. Chamar, acolher e aperfeiçoar discípulos. É também muito importante você entender isso. Porque se nós não entendermos exatamente essa 3 dimensões do discipulado, nós estaremos dando murros em pontas de faca. Só vamos nos machucar e não vamos sair desse lugar onde estamos. Mas aonde agregar discípulos? Aonde? É claro, a igreja. Porque a ideia da célula, a ideia das reuniões celulares, das reuniões dos RDs, né, que são os relacionamentos discipulador, exatamente, não é fazer partido. Célula, ela faz parte do corpo de Cristo. Ela que dá dinamismo ao corpo de Cristo. Então, se você tem uma célula, ela tem que ser agregada à igreja, tem que estar vinculada à igreja onde essa célula ela participa. Então, é muito importante você não sair fora desse sentido aí, tá ok? Senão, na verdade, a gente vai começar a fugir do propósito, né? E aí vai virar um partido, não é bom não. Vamos lá? Nós temos aqui, essa foi a estratégia da igreja primitiva para cumprir a grande comissão, conforme depreende facilmente o livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas. Aqui nós temos aqui um exemplo disso, né? Eu queria ler com você aqui. Estou lembrando que a minha versão, deixa eu arrumar minha mesa aqui, a minha versão, ela é NVI, Nova Versão Internacional. Atos dos Apóstolos, abram aí, capítulo 14, versículo 21 até o versículo 23. Então a ideia é a ideia do que é essa questão de plantar igrejas. Vamos lá? Diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e foram muitos e fizeram
muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Eu vou até assinalar aqui: presbítero em cada igreja. E tendo orado e jejuado, lhes encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Então está aqui. O interessante aqui é que eles retornam novamente lá, Paulo e Barnabé, e ali, quando eles veem que algo já está sendo feito, porque a ideia aqui é que eles formaram um grupo. Esse grupo começou a ser discipulado por determinadas pessoas, e quando eles voltam lá, a igreja já estava formada uma igreja. O que eles fazem? Eles vão agora designar presbíteros, né, em cada igreja lá, para que eles pudessem agora dar continuidade ao trabalho, não como um grupinho reunido, mas sim como uma igreja. Então, a ideia celular, na verdade, é formar a igreja, é formar um grupo de pessoas para se reunirem regularmente e para ser treinados para poder mais tarde também formarem discípulos também. Então, essa é a ideia da implantação da igreja. Vamos lá. Richard Eber nota que um termo usado no contexto da plantação da igreja de Derbe, no versículo 21, é mateteio, que significa fazer discípulos. O mesmo termo usado em Mateus 28, 19. Esses são os únicos 2 lugares que esse verbo é usado no Novo Testamento, que Ronaldo Lidório expressa, que para Ronaldo Lidório expressa o desejo de Cristo para seus discípulos da grande comissão, e a partir dela seu desejo de ver esse grande grupo de discípulos gerando novos grupos que amam e surge Jesus, amam e seguem Jesus, ou seja, plantando igrejas. Esse é o ciclo. Você vai formando, forma um, e aquela pessoa forma outro, e vai assim gerando discípulos e assim por diante. Esse é a ideia da igreja. Isso aqui é a igreja. Ibert ainda conclui o seu pensamento afirmando que, tendo argumentado que o plantio de igreja é peça fundamental do Missio Dei, sem o plantio de novas igrejas, o propósito de Deus não é realizado na terra. A transformação da sociedade na direção ocorre através da sua agência, a igreja, e assim comunidades locais de convertidos são a maior expressão de sua presença e de seu desejo transformador. Então, a ideia é sempre você formar um lugar, você forma uma igreja e a partir dali você vai formar outras, né? Porque aí você forma uma base para criar núcleos, que é chamado células. E aí quando é formada aquela célula, aquele núcleo, ele tem uma quantidade de pessoas que já pode formar uma igreja. Aí ele não será mais um núcleo da igreja, ele será outra igreja, e assim sucessivamente. Essa é a ideia. Eu fico muito grato a Deus por pertencer ao Ministério Batista, porque os batistas têm essa mentalidade que elas são ótimas. Tem igrejas que elas se fecham, né? E fica aquela questão da igreja mãe a vida toda, né? Cuidando ali. Isso é muito cansativo. O negócio é você pegar e vai lá, né? E vamos trabalhar. Mas a princípio sempre o trabalho é esse: você formar pessoas, depois formar uma igreja, emancipa aquela igreja e ela vai dar continuidade ao trabalho, e assim sucessivamente. Então o batista tem essa mentalidade que elas são ótimas, e eu ousadamente digo que é o conceito bíblico, é o conceito que nós aprendemos no livro de Atos dos Apóstolos da igreja primitiva. Eles trabalhavam assim, não existia a igreja sede e filiais. Eu tinha essa mentalidade, mas depois que nós estudamos, que nós nos apuramos, né, nós chegamos à conclusão que isso não é legal. Mesmo porque dá trabalho demais, você fica criando. Não, você vai
prepara as pessoas. A gente vai aprender aqui mais à frente sobre isso aqui, ok? Vamos lá. Michael Green também destaca a mudança da visão da igreja aqui no que diz respeito à missão evangelística logo no fim do primeiro século, quando ela percebeu que Jerusalém deveria ser o berço do evangelho e não o centro dele. Então, essa compreensão deu aqueles primeiros cristãos a noção de que o evangelho deveria se espalhar por todo mundo por meio de igrejas locais, né? Então, é aquele legal, você vai plantar, você vai gerar pessoas para lá, tá bom? É assim que faz a igreja. Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo foi quem observou, ao que parece mais do que qualquer outro, a necessidade de não apenas evangelizar as cidades e áreas distantes, mas estabelecer ali igrejas locais que perpetuassem o evangelho. Para ele, fazer discípulos não significa apenas a pregação inicial ou mesmo a colheita de alguns frutos, mas o amadurecimento dos novos convertidos com o intuito de agregá-los e estabelecê-los em igreja local. Então, você não tem que pegar e abrir um local e se vira. Eu conheço um cidadão que faz isso, né? Eu acho que não está fazendo mais não, mas ele fazia muito isso. Em conclusão, nada deu certo. Mas toda a igreja que ele criou é como se fosse criar abrir um salão de comércio e esperar o cliente vir. Não é assim que funcionam as coisas. Você não tem que esperar o cliente vir, né? Essa ideia é que está acontecendo aí fora aí. Eles ficam na porta esperando pessoas entrarem. E quando entram, alguns não são bem tratados, alguns são bajulados. Isso cria uma situação que fazer discípulos é completamente diferente. Tem que dar trabalho, sim, mas é um trabalho que vai trazer para eles amadurecimento e vai estabelecê-los em igrejas. Essa é a função, estabelecer pessoas dentro de igreja. Crescimento não é ter pessoas que bajulam o pastor, que ficam ao lado, bajulando, não. São pessoas que querem trabalhar para o objetivo de ganhar outras pessoas para Jesus. É o filho que estava na responsabilidade do pai, ele casou, agora ele vai cuidar da sua família. É assim também que procede também na área discipular. Vamos lá? Lindor afirma: não há forma mais duradoura de se estabelecer o evangelho em um bairro, cidade, clã ou tribo do que plantando uma igreja local, bíblica, viva, contextualizada e missionária. Então, tá aqui. Isso vai dar um excelente trabalho duradouro. Não vai perder nunca, né? Não vai perder nunca. Vamos lá? Aí temos aqui alguns termos que vamos destacar aqui, de que como vamos plantar a igreja, o que é a igreja e como vamos fazer para poder plantar a igreja. Então, algumas coisas que são muito fundamentais aqui, eu quero que você atenda junto comigo. Vamos lá, primeiramente, igreja não é um prédio feito de pedras, tijolos ou madeira, mas é composto de pessoas, de discípulos. Em primeiro lugar, temos que entender isso. Pessoas vivem em função de prédio, em função de coisas materiais. Aquele local só tem valor quando a igreja entra lá dentro. Aquilo não é igreja, aquilo é um local de reunião de igreja. A igreja somos nós. Talvez ainda não bateu na cabeça dessas pessoas entender que a igreja não é 4 paredes. A igreja é nós. É nós. Entendeu? Vamos lá. Segundo, estamos falando de igrejas não como organização, instituição, mas como organismo vivo, dirigido pelo Espírito Santo, obediente a Jesus, o Mestre, e por isso multiplicador. Aí entra outra questão, organização, aí vira empresa. Eu não sou contra você assinar carteira de pessoas dentro da igreja, eu não sou contra, isso é legal. Acho legal também, e por outro lado perigoso, que eu não quero agora mencionar aqui, porque se torna perigoso, né, e arriscado para o pastor. Mas
Não é errado fazer isso. Agora, você ficar em função, né, que tem que ficar montando uma organização, uma instituição, isso não. A igreja nunca pode se prender a isso. Nós somos um organismo do corpo de Cristo. Temos que agir conforme a pessoa do Espírito Santo. Eu, na verdade, eu nunca fico preso ao protocolo. E nem devemos ficar presos ao protocolo, né? Temos que ficar livres para que o Espírito Santo haja como Ele quer que hajamos, que Ele haja, não como nós queremos agir. Terceiro, não podemos pensar na igreja como um grupo de pessoas que apenas se reúne dominicalmente no templo e que nos outros dias de semana se esquece da missão. Igreja deve ser igreja todos os dias da semana, onde quer que esteja, deve exercer seu papel como um sal, dando sabor, como luz iluminando as pessoas, como fermento levedando a massa, influenciando o povo ao testemunho de Cristo e levando à salvação. Outra questão é que você também, a igreja deve ser ensinado que lá dentro do templo, naquelas reuniões, não deve se limitar a ser crente ali. Nós temos que ser, o nosso papel como cristão, nosso papel como missionários, como discípulos de Cristo, irmos lá na igreja para buscarmos orientação bíblica, depois sairmos de lá e começarmos a fazer o trabalho que tem que ser feito missionário fora da igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja na fila de banco, aonde for, tem que ser missionário. Outra coisa, plantar igrejas, portanto, não é apenas comprar terrenos, construir templos, bancadas, instalar piano, equipamento de som e multimídia. Plantar igreja é investir em pessoas, fazer discípulos multiplicadores e acolhê-los. É outra questão também, que as pessoas eu vejo aí pessoas que compram tudo. Tem uma igreja, tem um templo grande, tem microfone, tem todo equipamento de som possível, mas não tem ninguém para trabalhar. E quando vão, é aquele culto, aquelas reuniões apáticas, sem produção, sem produtividade, sem ensinamento básico, sem uma palavra de ensinamento, não prende as pessoas à Bíblia, né? E fica aquela coisa, né? E aí fica querendo criar outras situações para poder, né, querer inventar culto, né? Por exemplo, eu particularmente não gosto muito e não sou muito a favor dessa questão de campanha, né? A campanha que eu falo é limitar-se somente a ela. Por exemplo, as pessoas hoje em dia, as igrejas que trabalham muito, que são as neopentecostais, elas trabalham muito campanha, mas não se vê uma escola dominical adequada, não vê um curso, não se fazem trabalho de estudo bíblico nas casas, e assim sucessivamente. São difíceis fazer isso. Vive em menção dos seus movimentos. A igreja não vive por movimento, a igreja vive por ensinamento bíblico. A função que Jesus, você vai ver que, se nós temos que seguir o exemplo de Jesus, você vai observar que Jesus, ele não fazia movimento, né? Ele ensinava, ele preparava os discípulos. Ele tinha 12 pessoas, e mais alguns ainda que acompanhavam ele, mas os 12 principalmente eram aquelas pessoas que ele especificou para poder gerar outras pessoas que mais tarde nós conhecemos no livro de Atos, que é a qual aconteceu. Então o que está faltando hoje é pastores responsáveis, homens e mulheres a qual ensine a palavra com responsabilidade e não fique apenas mercê de um culto, aí cria uma campanha para encher linguiça, porque ele não quer ir atrás das pessoas. Aí abre, eu sempre chamo as campanhas, essas campanhas de libertação que eles fazem fora aí, de promoção. Olha a promoção de hoje, vai agora acontecer isso, vai um homem aqui e vai aquele acontecer um milagre, você que está assim, você que está assado, você que está todo arrebentado, vem para a igreja. É assim que acontece aí fora. Aí tem que colocar lá uma faixa para ele usar. Às vezes eu fico pensando que a igreja não tem igreja que não tem faixa, mas a igreja que está crescendo. Então é isso que tem que prestarmos atenção. Vamos lá.
Vamos definir agora a plantação de igrejas. Vamos lá, eu vou colocar na tela para vocês aí, para vocês lerem juntamente comigo da definição da plantação de igrejas. Vamos lá. Podemos então? O processo intencional de estabelecer uma comunidade local autônoma de discípulos de Jesus Cristo. Então está aqui. Isso é a definição de plantação de igreja, né? Criar um local onde eles vão criar outros discípulos de Jesus Cristo. Tá bem? Nós temos aqui agora o processo que a gente vai, a partir do próximo unidade, a unidade 6, que é a continuidade desse tema aqui, plantação de igreja. A gente vai falar mais abertamente sobre isso, ok? Mas eu vou já adiantar aqui, dar uma prévia aqui para vocês entenderem, tá bom? Vou colocar na tela aí o processo, né? São 6 passos que vai envolver esse processo de plantação de igreja. Vamos lá. Número 1, oração. Número 2, escolha de um alvo, de um grupo alvo. Número 3, assimilação e adequação à cultura. Número 4, relacionamento relevante com a comunidade alvo. Número 5, evangelização discipuladora. Número 6, treinamento de líderes locais. Então tá aqui essas 6 aqui, que na próxima unidade a gente vai comentar uma por uma. Será o nosso desfecho desse tema, né, que é o terceiro princípio, que é a plantação de igreja. Vamos lá. Deixa eu ler algo mais interessante aqui para nós aqui e vamos terminar com esses 2 parágrafos aqui. Dizemos intencional porque não se trata de plantar a igreja por motivação de rixas ou divisões, mas para a expansão do reino de Deus, o alcance de novas vidas e o estabelecimento duradouro do evangelho numa determinada comunidade. Queridos, existem muitas igrejas aí que elas vêm de rixas e de divisões. Pessoas que a qual brigaram, né, dentro da igreja, acho que não tem necessidade para isso. Eu sempre penso que se você não está satisfeito, não está se adequando ao determinado ministério, chega para o pastor, explica para a situação, como já fiz em várias igrejas sobre isso. E olha, eu não estou muito adequado aqui nesse ministério, eu vou partir para outro, ok? Obrigado pela força, amém. Aí você vai e abre outro ministério, aí você abre o ministério e você vai em paz. O que acontece às vezes? Eles acham que tem que fazer tudo na base da rebelião. Eu, particularmente, se eu souber que tem uma igreja hoje ela existe por questão de rixas e questão de divisões, eu não entro nela. A não ser que a igreja, que o pastor da onde ele saiu, ele só, não, está tudo resolvido, ele veio aqui pedir perdão, eu perdoei. Porque é fácil resolver esses problemas. É só você, não tem necessidade. A intenção do reino de Deus é crescimento, é expansão, não brigas. Porque tem pessoas que querem ter seu ministério, querem crescer, e isso é válido. Eu estou aqui, várias igrejas aí que saíram, alguns saíram rebeldes, outros, né, criaram a igreja por si própria, alguns vieram pedir perdão, outros não vieram, e assim prossegue a vida. Agora é claro, Paulo, ele fala que o evangelho tem que ser pregado, ou de qualquer maneira, mas tem que ser pregado. Eu lamento muito por essas pessoas, por esses pastores, que acabam dizem os pastores, que estão numa situação como essa, né? Eu sempre falo que é um risco que se corre de não irem para o arrebatamento, ou pode até irem para o inferno. Estou falando que vão, mas é um risco que se corre. É perigosíssimo isso, né? É muito perigoso. Então, questões que a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que a Igreja Batista, né, elas são chamadas igrejas mães, porque mães e filhas, porque eles não têm essa coisa, porque a pessoa chegou na igreja hoje, ela saiu e começou a fazer um trabalho,
A própria Igreja Batista, ela ajuda aquela pessoa a estabelecer, né? Esse é o Ministério Batista, eles ajudam a estabelecer. Depois de estabelecer, eles seguem a vida deles, né? E eu fico feliz por isso. Isso faz com que a igreja seja feliz. É assim que tem que ser a igreja, sem divisões, sem rixas, sem problemas. Estamos todos num reino só. O reino de Deus é único. Você não precisa brigar por causa disso. Vamos terminar agora. Também dizemos que uma comunidade local, pois a intenção não é estabelecer um pequeno grupo, um grupo apenas, ligado à igreja mãe. Esse pequeno grupo já devemos vislumbrar uma comunidade autônoma, isto é, autossustentável, que é independente dos recursos externos, né? Autogovernada, que toma suas próprias decisões, autopropagadora, que tem as condições de si mesmo de fazer novos discípulos e multiplicar. Então está aqui. O que é o objetivo? Dar autonomia para eles trabalhar, né? Não é ficar lá fazendo congregações, né? Tem igrejas, como já mencionamos aqui, eu quero só dar apenas uma palavra sobre isso, é que ficam presos a uma igreja eternamente. Aí eu fica aquela mudança de obreiro, né? Porque não sei a razão, né? Eu não estou lá para ver isso. A razão porque eles trocam de obreiro de igreja, que isso é muito ruim, né? Trocar de obreiro. E acaba que a igreja ela fica naquela coisa não indo como deveriam ir. Então é muito bom que a igreja tenha a mesma mentalidade batista, emancipa, dá autonomia, que aí ela vai ter o seu autossustento, ela vai ter o seu autogoverno e vai ter a sua autopropagação. Isso é muito importante para que uma igreja e um ministério cresçam, ok? Bom, semana que vem vamos aí dar continuidade aí à unidade, ao terceiro princípio, né, que é a plantação de igreja. E semana que vem estaremos falando sobre o processo da plantação de igrejas. Não? É muito importante. Não perca não, tá ok? Deixa o lembrete aí. Fique firme, constante na alma do Senhor, que o Senhor está contigo. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima unidade, em nome de Jesus.